Meu nome é Ricardo. Tenho 29 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o professor de história que mal conseguia pagar o aluguel de uma kitnet num prédio caro demais para mim. Aí, numa noite, minha vizinha apareceu descalça no corredor escuro, segurando uma garrafa de vinho pela metade, e sussurrou: "Eu não toco em um homem há 5 anos. Você pode me ajudar?" Ela era casada. Ela tinha 45 anos. Ela era rica, elegante, inalcançável. E eu deveria ter dito não. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu não sei exatamente quando comecei a perceber Helena. Talvez tenha sido no 3º mês, morando naquele prédio caro demais para o meu bolso. Talvez antes. Não importa. O que importa é que, naquela altura, eu já tinha decorado o som dos saltos dela no corredor. Eu morava numa kitnet no 8º andar. Apartamento 81. Um cômodo apertado com um banheiro menor ainda, uma janela que dava para o prédio vizinho e um aluguel que eu pagava em 3 parcelas no cartão todo mês. Professor de cursinho não ganha bem, principalmente quando você tem 29 anos e ainda está tentando construir alguma coisa que pareça uma vida de verdade. O prédio era outro mundo. Hall de entrada com piso de mármore. Portaria com câmeras em cada canto. Moradores que chegavam de carro importado e subiam com sacolas de loja de grife. Eu subia com mochila velha cheia de livros de história e uma marmita de plástico. Helena morava no apartamento 82. Mesma porta de elevador que a minha. Mesma vista para o corredor estreito com aquela luz amarelada que nunca funcionava direito. Mas ela vivia num outro universo. Eu sabia o nome dela porque vi numa encomenda uma vez. Helena Andrade. O sobrenome estava impresso em letras douradas numa caixa grande que o entregador deixou na porta dela. A primeira vez que a gente trocou mais do que um boa noite educado foi numa manhã qualquer. Eu estava atrasado. Mochila pesada. Copo de café ainda pela metade na pia da kitnet. Apertei o botão do elevador 3 vezes antes de ele chegar. Quando a porta abriu, ela estava lá dentro. Sozinha. Eu entrei. O perfume de jasmim preencheu o espaço pequeno demais. Ela olhou para mim. Sorriu. Daquele jeito educado que gente rica tem de sorrir sem realmente ver a pessoa na frente delas. "Bom dia", ela disse. "Bom dia." Silêncio. O elevador desceu devagar. Sempre descia devagar. Ela ajustou o cabelo atrás da orelha. Eu percebi a aliança de ouro na mão esquerda. Percebi também que ela tinha um olhar cansado debaixo de uma maquiagem bem feita. "Você mora no 81, não é?" Ela perguntou sem me olhar. "Sim." "Deve ser barulhento. Os adolescentes do andar de cima vivem fazendo festa." Eu dei de ombros. "Às vezes, mas tudo bem. Eu trabalho até tarde, então... O que você faz?" "Dou aula. História. No cursinho ali da avenida." Ela assentiu. Como se aquilo explicasse tudo. "Eu tenho uma loja de decoração, no bairro Nobre." "É claro que tem", eu pensei. A porta do elevador abriu no térreo. Ela saiu primeiro. Salto alto batendo no mármore. Eu fiquei parado por um segundo, só observando. Dona Célia, a porteira, estava na recepção organizando correspondências. Ela me lançou um olhar rápido, daqueles que dizem, "Eu vi você olhando." Eu saí para a rua sem olhar para trás. Mas o perfume de jasmim ficou comigo o dia inteiro. Alguns dias se passaram assim. Encontros casuais no elevador, um boa noite aqui, um com licença ali. Eu não pensava muito nela. Não conscientemente. Mas percebia coisas. Percebia que ela sempre saía cedo. Sempre bem vestida. Sempre com aquela postura ereta, como se estivesse carregando o mundo nos ombros e não quisesse que ninguém notasse o peso. Percebia que o marido dela quase nunca aparecia. Uma tarde de chuva, eu voltei do mercado carregando sacolas baratas. Pão, café, margarina,
O básico. Vi um entregador subindo com caixas grandes, caixas com o logo da loja dela. Subi de escada porque o elevador estava em uso. Quando cheguei ao 8º andar, ela estava na porta do apartamento, tentando equilibrar as chaves, o celular e 2 sacolas pesadas ao mesmo tempo. Precisa de ajuda? Eu perguntei antes de pensar. Ela olhou para mim. Surpresa. Ah, se não for incômodo. Eu segurei as sacolas enquanto ela procurava as chaves no fundo da bolsa. As mãos dela tremiam levemente. Obrigada, ela disse quando finalmente abriu a porta. Eu entreguei as sacolas de volta. Nossos dedos se encostaram por um segundo. Ela puxou a mão rápido demais. Você está bem? Eu perguntei. Ela forçou um sorriso. Estou. Só exausta. Está sendo uma semana difícil na loja. Eu assenti. Não sabia o que dizer. Obrigada pela ajuda, ela repetiu. Então fechou a porta. Eu fiquei ali parado por alguns segundos, ouvindo o clique da trava eletrônica. Mais tarde, já na minha kitnet, eu estava lendo um livro quando ouvi um barulho vindo do apartamento dela. Um copo sendo colocado com força sobre uma mesa. O som atravessou a parede fina entre a gente. Eu não entendi o peso daquela cena na hora, mas guardei o som na memória. Foi numa noite de quinta-feira que tudo mudou. Eu tinha saído para buscar uma pizza que pedi por aplicativo. Desci de chinelo, sem camisa por baixo do moletom, porque não ia demorar. Quando voltei, o corredor estava meio escuro. Uma das lâmpadas tinha queimado. E lá estava ela, Helena, encostada na parede, descalça, segurando uma garrafa de vinho pela metade. Ela usava uma roupa simples, calça de moletom, blusa larga, sem maquiagem. Pela primeira vez, ela parecia real. Oi, eu disse devagar. Ela me olhou. Os olhos estavam levemente vermelhos. Oi. Silêncio. Você está bem? Ela riu. Um riso, curto, sem humor. Você pergunta isso toda vez que me vê. É porque você nunca responde direito. Ela olhou para a garrafa na mão. Eu não consigo abrir isso. A mão está tremendo demais. Ela estendeu a garrafa para mim. Eu peguei, abri, devolvi. Obrigada. Ela tomou um gole direto da garrafa. Depois outro. Você quer entrar? Ela perguntou sem me olhar. Eu hesitei. Você tem certeza? Não, ela disse. Mas entre mesmo assim. Eu entrei. O apartamento era grande. Muito maior do que eu imaginava. Sala ampla, sofá branco, mesa de jantar com 6 cadeiras. Tudo impecável. Tudo no lugar. Mas vazio. Ela fechou a porta e encostou nela por um segundo, como se estivesse juntando coragem para alguma coisa. Desculpa pela bagunça, ela disse, apontando para uma blusa jogada no sofá. Não havia bagunça nenhuma. Relaxa. Ela foi até a cozinha. Pegou 2 taças. Encheu as 2. Você bebe vinho? Ela perguntou. Às vezes. Ela me entregou uma taça. Sentou no chão, encostada no sofá. Eu fiquei de pé por alguns segundos, sem saber o que fazer. Senta, ela disse. Você está me deixando nervosa aí em pé. Eu sentei. Longe o suficiente para respeitar o espaço. Perto o suficiente para sentir o perfume de jasmim. A gente bebeu em silêncio. Você mora aqui há quanto tempo? Ela perguntou finalmente. Uns 4 meses. É solteiro? Sou. Ela assentiu. Tomou mais um gole. Eu sou casada. Eu sei. Todo mundo sabe, ela disse com aquele mesmo riso sem humor. Mas ninguém realmente sabe. Eu não disse nada. Meu marido viaja muito. Ele tem negócios em 3 estados. Está sempre ocupado. Sempre importante. Sempre longe. Ela olhou para essa aliança no dedo. Faz quanto tempo que vocês estão casados? Eu perguntei. 15 anos. Silêncio pesado. Posso te fazer uma pergunta estranha? Ela disse sem me olhar. Pode. Ela respirou fundo. Há quanto tempo você não toca em alguém?
A pergunta me pegou desprevenido. Eu não sei. Uns meses, talvez. Por quê? Ela tomou mais um gole. Longo. Eu não toco em um homem há 5 anos. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu não sabia o que dizer. Você está exagerando, né? Ela riu. Dessa vez, o riso veio com lágrimas contidas. Não. 5 anos, desde que a gente parou de tentar. Parou de tentar o quê? Ser um casal de verdade. Ela limpou o canto do olho com as costas da mão. Desculpa. Eu bebi de estômago vazio. Estou falando demais. Não está. Ela me olhou. Pela primeira vez, realmente me olhou. Por que você está sendo gentil comigo? Por que eu não seria? Porque eu sou a vizinha rica, casada, mais velha que você. Porque você não ganha nada sendo gentil comigo. Talvez eu não precise ganhar nada. Silêncio. Ela estendeu a mão. Não para me tocar. Só para devolver a taça vazia. Quando eu peguei a taça, as mãos da gente se encostaram. E ficaram ali. Por mais tempo do que o necessário. Eu senti o tremor leve nos dedos dela. Ela puxou a mão devagar. Olhou para a câmera no teto do corredor, que dava para ver pela porta entreaberta. A gente precisa tomar cuidado, ela sussurrou. Cuidado com o quê? Ela não respondeu. Apenas se levantou. Pegou a garrafa. Colocou as taças na pia. Obrigada por ouvir. De nada. Eu me levantei também. Caminhei até a porta. Antes de sair, eu me virei. Helena? Sim? 5 anos é muito tempo. Ela olhou para mim. Os olhos cheios de algo que eu não conseguia decifrar. Eu sei. Eu voltei para a minha kitnet com a cabeça girando. Deitei na cama. Encarei o teto. Ouvi o clique da porta dela se trancando. E fiquei ali, no escuro, repetindo a frase na cabeça. 5 anos sem tocar em um homem. Na manhã seguinte, eu acordei com a mente ainda presa naquela frase. Preparei café, tomei banho, me vesti para o trabalho. Mas tudo parecia diferente. No cursinho, eu dei aula sobre relações de poder na história. Falei sobre reis e rainhas, sobre casamentos arranjados, sobre aparências mantidas a qualquer custo. E pensei em Helena. Lucas, meu colega de trabalho, me encontrou na sala dos professores no intervalo. Cara, você está estranho hoje. Estranho como? Não sei. Distante. Pensando em alguma coisa. Eu dei de ombros. Só cansado. Ele não acreditou. Tem alguém, não é? Não tem ninguém. Mentira. Eu te conheço. Você está com aquela cara. Que cara? A cara de quem está pensando em alguém que não deveria. Eu ri, mas não neguei. À tarde, quando voltei para o prédio, encontrei Helena descendo com uma mala pequena. Oi, eu disse. Oi. Ela evitou meu olhar. Vai viajar? Não. Só resolvendo coisas da loja. Entendi. Silêncio constrangido. O elevador chegou. A gente entrou junto. Dessa vez, não houve conversa. Só o som da respiração dela, do perfume de jasmim, do meu coração batendo mais rápido do que deveria. Quando a porta abriu no térreo, ela saiu rápido, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, sozinho no elevador, sentindo o vazio que ela deixou. Alguns dias se passaram sem que a gente se falasse além de um boa noite, constrangido. Eu tentava não pensar nela. Falhava todas as vezes. Então veio a chuva. Uma chuva forte, dessas que alagam rua e fazem a cidade parar. Eu estava em casa quando percebi a mancha no teto do banheiro. Uma infiltração. Tentei ligar para o síndico. Ninguém atendeu. Hesitei. Depois bati na porta de Helena. Ela abriu. Surpresa. Oi. Oi. Desculpa incomodar, mas... Você está tendo problema com infiltração? O apartamento de vocês fica em cima do meu, então... Ela olhou para trás, para dentro do apartamento. Entre, vamos ver. Eu entrei de... novo. Dessa vez, a luz estava acesa.
E eu pude ver tudo com mais clareza. A sala impecável, a cozinha organizada demais, e ao fundo, 2 portas de quarto. Uma estava fechada, a outra entreaberta. "O banheiro é por aqui", ela disse, me guiando. Eu segui. Ela verificou o teto. Não havia nada. "Parece que o problema é só no seu." "Tudo bem, vou falar com o síndico amanhã." Eu ia sair, mas ela segurou meu braço, levemente. "Você quer um café? Já que você já está aqui." Eu hesitei. "Tenho certeza?" "Tenho. A gente foi para a cozinha." Ela fez café. Eu sentei na mesa de jantar. Havia 2 lugares sempre usados e 4 vazios. "Você e seu marido não jantam juntos?" Eu perguntei sem pensar. Ela parou. Ficou de costas para mim. "Não. Ele quase nunca está aqui." "E quando está?" "A gente finge que está tudo bem, que somos um casal feliz." Ela se virou. Me entregou a xícara de café. "Mas não somos." Eu tomei um gole. O café estava forte, amargo. "Por que você não separa?" Ela riu. Aquele riso triste de novo. "Porque separação é complicada. Porque eu tenho a loja. Porque ele tem os negócios. Porque... eu não sei. Covardia, talvez." Ela sentou na cadeira ao meu lado. "Às vezes é mais fácil fingir do que enfrentar." "Mas você está sofrendo." "E quem não está?" Ela tinha razão. A gente bebeu café em silêncio. Eu reparei num detalhe. Pela porta entreaberta do quarto de hóspedes, dava para ver lençóis amassados, um livro aberto, uma escova de cabelo. "Você dorme no quarto de hóspedes?" eu disse. Não era pergunta. Ela seguiu meu olhar. "Sim. Faz uns 3 anos. O outro quarto é... só para as aparências." Silêncio pesado. "Helena." "Não." Ela disse, rápido demais. "Não me olha com pena." "Não é pena." "Então o que é?" Eu não sabia o que dizer. Então a chuva engrossou. Relâmpagos cortaram o céu. E de repente tudo ficou escuro. Blackout. Helena soltou um suspiro assustado. "Calma", eu disse. "Deve voltar logo." Mas não voltou. Ela acendeu a lanterna do celular. Pegou velas em um armário. Acendeu 3. A luz fraca das chamas encheu a sala. A gente ficou ali, sentados no chão, encostados no sofá. O som da chuva lá fora. O cheiro da cera derretendo. O perfume de jasmim misturado ao café. "Eu tenho medo de escuro", ela confessou. "Por quê?" "Porque no escuro eu não consigo fingir. Não consigo manter a armadura. E aí eu fico sozinha de verdade." Ela olhou para mim. "Mas com você aqui? É diferente." "Diferente como?" "Menos assustador." Eu não disse nada. Só fiquei ali, presente. Ela começou a falar. Devagar. Sobre o casamento. Sobre como nos primeiros anos eles ainda tentavam. Sobre como depois foi ficando mais fácil dormir em quartos separados. Sobre como ela parou de esperar que ele a tocasse. E como, eventualmente, parou de querer. Até que um dia eu percebi, faz 5 anos que ninguém encosta em mim de verdade. 5 anos sem um abraço que signifique alguma coisa. Sem um beijo que não seja de despedida mecânica na porta. Ela limpou uma lágrima com as costas da mão. E eu me sinto invisível. Como se eu tivesse deixado de existir como mulher. Como se eu fosse só a dona da loja, a esposa do empresário, a moradora do 8º andar. "Você não é invisível", eu disse. "Para você? Para mim você é a pessoa mais visível desse prédio inteiro." Ela me olhou. Os olhos brilhando com as lágrimas e a luz da vela. "Por quê?" "Porque eu te ouço andando no corredor. Porque eu reconheço o som dos seus saltos. Porque eu sei quando você está triste, mesmo quando você sorri." Silêncio. Eu senti a mão dela se aproximando da minha, devagar. Até que os dedos se encostaram. E ficaram ali. Foi quando ouvimos um barulho alto. Algo caindo em outro andar. Helena agarrou meu braço com força, o coração dela batendo rápido. A gente ficou parado. Respiração acelerada.
Os rostos estavam próximos demais. Ela se inclinou. Alguns centímetros. Eu podia sentir a respiração dela. E então... A luz voltou. Com um estalo, a casa se encheu de luz artificial. Helena recuou. Rápido. Se levantou. Apagou as velas. Ainda bem que voltou, ela disse, a voz tremendo. Eu me levantei também. Ainda bem. Mas nenhum dos dois acreditava nisso. Obrigada por ficar, ela disse, sem me olhar. De nada. Eu caminhei até a porta. Coloquei a mão na maçaneta. Ricardo, eu me virei. Sim? Ela hesitou. A gente precisa tomar cuidado. Você já disse isso. Eu sei, mas dessa vez eu estou falando sério. Eu assenti. Saí. No corredor, o perfume de jasmim ainda estava no ar. Eu olhei para a câmera no teto e me perguntei quanto tempo a gente conseguiria tomar cuidado. Quanto tempo até tudo desmoronar. Na manhã seguinte ao blackout, eu acordei diferente. Mais leve, mas também mais confuso. Fui para o cursinho com a cabeça ainda presa naquela noite. Na mão de Helena segurando meu braço. No quase beijo que não aconteceu. Lucas me encontrou na sala dos professores. Cara, você está com uma cara estranha. Estou? Parece que aconteceu alguma coisa. Eu hesitei. Conversei por horas com uma vizinha. A casada, a mais velha. Lucas parou de mexer no café. Me diz que você não está se envolvendo. Nada aconteceu. A gente só... Conversou. Conversou no escuro? Como você sabe que foi no escuro? Porque você tem aquela cara de quem quase fez alguma coisa e ficou pensando no quase. Ele tinha razão. Olha, mano, Lucas continuou. Eu entendo. Mulher mais velha, casada, sozinha. Parece romântico, mas não é. É uma bomba relógio. Você é o cara mais novo. O professor que mora de aluguel. Se isso explodir, adivinha quem se ferra? Eu sei. Sabe? Porque não parece. Eu não disse mais nada, mas as palavras dele ficaram ecoando. À noite, quando voltei para o prédio, encontrei Helena no elevador. Ela estava com sacolas da loja, o rosto cansado. Mas quando me viu, algo mudou no olhar dela. Oi, ela disse, baixo. Oi. A gente entrou no elevador juntos. Silêncio denso. Eu olhava para o chão. Ela olhava para as sacolas. Sobre ontem, ela começou. Não precisa falar nada. Preciso. Eu não deveria ter te colocado naquela posição. Não foi justo. Você não me colocou em lugar nenhum. Eu quis ficar. Ela me olhou. Os olhos cheios de algo que parecia gratidão e medo misturados. Mesmo assim. O elevador chegou ao 8º andar. A gente saiu. Caminhou pelo corredor. Quando chegamos nas nossas portas, ela parou. Ricardo? Sim? Obrigada por me ouvir, de verdade. Sempre que você precisar. Ela sorriu. Um sorriso triste. Tomara que não precise, porque se eu precisar de novo, eu não sei se vou conseguir manter a distância. Então ela entrou no apartamento. E eu fiquei ali, sozinho, com aquelas palavras gravadas na mente. Alguns dias passaram sem que a gente se falasse além de um boa noite constrangido. Eu tentava dar espaço, respeitar os limites. Mas era difícil quando cada vez que eu ouvia os saltos dela no corredor, meu coração acelerava. Foi num sábado de manhã que tudo mudou de novo. A administração do prédio mandou um aviso pedindo para todos verificarem infiltrações depois da chuva forte. Eu usei isso como desculpa. Bati na porta de Helena. Ela abriu com roupas simples, sem maquiagem, os cabelos presos num coque bagunçado. Pela primeira vez, ela parecia acessível. Oi, ela disse surpresa. Oi, desculpa incomodar de novo, mas o prédio mandou verificar infiltrações. Você viu algo no seu apartamento? Ela hesitou. Não, mas... Pode entrar e olhar se quiser. Eu entrei. O apartamento estava diferente. Havia xícaras de café pela metade, uma blusa jogada no sofá, um livro aberto na mesa. Sinais de vida real.
Desculpa a bagunça, ela disse. Ando meio desleixada. Relaxa, eu fui até o banheiro. Verifiquei o teto. Estava tudo bem. Quando voltei para a sala, ela estava sentada no sofá, olhando para o nada. Você quer café? Ela perguntou sem me olhar. Se não for incômodo. Ela fez café. A gente sentou na mesa de jantar. Dessa vez, eu reparei em mais detalhes. O quarto de casal tinha a porta fechada. Havia uma camada de poeira na maçaneta. O quarto de hóspedes, ao contrário, tinha a porta entreaberta, lençóis amassados, roupas em uma cadeira. Você está bem? Eu perguntei. Ela riu sem humor. Todo mundo pergunta isso. Ninguém realmente quer saber a resposta. Eu quero. Ela me olhou. Eu não sei se estou bem. Eu acordo. Vou para a loja. Finjo que está tudo certo. Volto para casa. Durmo sozinha. Acordo de novo. E repito. E o seu marido? Eduardo? Ele está viajando. Como sempre. Deve voltar semana que vem. Ou daqui a 2. Eu nem sei mais. Ela tomou um gole de café. Sabe o que é pior? Eu nem sinto falta dele. Eu sinto falta da ideia dele. Da ideia de ter alguém. Mas quando ele está aqui, é como se eu estivesse mais sozinha ainda. Silêncio pesado. Você não merece isso, eu disse. E o que eu mereço? Alguém que te veja. De verdade. Ela olhou para mim por um longo tempo. Você me vê? Eu vejo. A mão dela se moveu pela mesa. Devagar. Até ficar perto da minha. Mas antes de se tocar, ela recuou. A gente precisa tomar cuidado. Ela sussurrou de novo. Por quê? Porque se a gente não tomar... Eu não sei o que vai acontecer. Eu entendi. Levantei, me despedi. Mas antes de sair, ela me seguiu até a porta. A noite do blackout, ela disse, a voz baixa. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém realmente me ouviu. Obrigada. Eu assenti. Desci o corredor com o peso daquelas palavras. No começo da semana seguinte, encontrei Marina no corredor. Ela estava descendo com o lixo. Fones de ouvido no ouvido. Mas quando me viu, tirou um lado. Oi, vizinho, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Oi. Você tem estado bem? Tem sumido. Trabalho, você sabe. Ela assentiu. Imagino que dê trabalho mesmo. Dar aula e ajudar os vizinhos com infiltração. Eu gelei. Como você sabe disso? Ah, eu vi. Na noite do blackout. Vi luz de vela no apartamento dela. E sombras. 2 sombras. Ela disse isso com um tom casual demais. Era só eu ajudando com a infiltração, eu disse, tentando soar natural. Claro. Eu sei. Só achei curioso. O marido dela quase nunca está aqui, né? Mas quando está, ele faz questão de ser visto. Interessante. Eu não disse nada. Marina deu de ombros. Enfim. Até mais, vizinho. Ela desceu. Eu fiquei parado, com o coração acelerado. Lucas estava certo. Isso era uma bomba relógio. No fim da semana voltei para casa num horário incomum. Dona Célia estava na portaria, organizando correspondências. Boa tarde, professor, ela disse. Boa tarde, Dona Célia. Tudo bem com você? Está com uma cara cansada. Só trabalho, ela assentiu. Depois, como quem não quer nada, disse. A vizinha do 82 anda meio calada, né? Normalmente ela é mais simpática. Esses dias ela passou direto, sem falar nada. Eu fingi desinteresse. Deve ser coisa da loja. Pode ser. O marido dela mandou flores outro dia. Compensando alguma coisa, imagino. Eu não respondi. Dona Célia me lançou um olhar longo. Cuidado, viu? Ela disse, baixo. Cuidado com o quê? Com o que você está pensando. Esse prédio tem câmeras em todo canto. E as pessoas adoram falar. Ela não precisou dizer mais nada. Subi para o apartamento com a sensação de estar sendo vigiado. À noite, encontrei Helena voltando da garagem. Ela estava distraída. Derrubou as chaves no chão. Eu me abaixei para pegar. Quando devolvi,
Nossas mãos se encostaram de novo. Dessa vez, ela puxou a mão rápido. Olhou para a câmera no teto. A gente precisa tomar cuidado, ela sussurrou. Você já disse isso. Eu sei, mas agora é sério. As pessoas estão percebendo. Percebendo o quê? A gente não fez nada. Não precisa fazer. Às vezes basta aparecer. Ela entrou no apartamento. E eu fiquei ali, sozinho, sentindo o peso da verdade naquelas palavras. No dia seguinte, eu estava descendo para buscar comida quando vi um carro importado estacionando na entrada. Um homem saiu, bem vestido, sorridente, Eduardo. Ele cumprimentou Dona Célia pelo nome. Fez uma piada. Ela riu, educada. Eu passei por ele no hall. Boa tarde, ele disse simpático. Boa tarde. Você mora aqui? Sim, no 81. Ah, vizinho da minha esposa, então. Eduardo Andrade. Prazer. Ele estendeu a mão. Eu apertei. A mão dele era firme, calculada. Ricardo. Prazer. Você trabalha com o quê, Ricardo? Dou aula. História. Que legal, profissão nobre. Deve ser difícil, né? Com o salário que pagam para professor? Ele disse isso com um sorriso. Mas havia algo de condescendente no tom. Eu forcei um sorriso de volta. A gente se vira. Claro. Sempre tem jeito, não é? Até mais, vizinho. Ele entrou no elevador. Eu fiquei parado, com um gosto amargo na boca. Mais tarde, pela janela, vi os dois na varanda. Eduardo abraçava a Helena pela cintura. Ela estava rígida, como uma boneca. Na manhã seguinte, peguei o elevador junto com o casal pela primeira vez. Foi desconfortável. Eduardo falava sem parar, sobre uma viagem, sobre negócios, sobre como é bom estar em casa. Helena apenas ouvia. O rosto neutro. Eu tentava não olhar para ela, mas quando o elevador chegou no térreo, Eduardo abraçou Helena na frente de todos, na frente de Dona Célia, de Marina, que estava passando, de mim. Eu te amo, ele disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Helena sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Por cima do ombro dele, ela me lançou um olhar. Um olhar que dizia, me desculpa. Ou talvez, me ajuda. Eu não soube interpretar. Nos dias seguintes, Helena mudou completamente. Parou de responder meus cumprimentos. Evitava cruzar comigo no corredor. Quando a gente se encontrava, ela baixava a cabeça e seguia rápido. Foi como se aquela noite do blackout nunca tivesse acontecido. Alguns dias de silêncio pesado se passaram, até que encontrei um bilhete no tapete da minha porta. Um papel da loja dela. Digitado, formal. Sobre a questão da infiltração, por favor, trate direto com o síndico. Obrigada. Nenhuma assinatura. Eu segurei o bilhete e senti que, de alguma forma, ela estava se despedindo. Naquela noite, fiquei sozinho na kitnet, olhando para o bilhete, ouvindo o silêncio pesado do apartamento dela ao lado. Nos dias seguintes, entrei numa espiral. Passei a observar tudo. Horários em que a luz da varanda acendia. Entregas que chegavam. Sons de salto que pareciam menos frequentes. Tentei me convencer a seguir em frente, mas falhei. No cursinho, errei o nome de um aluno. Confundi datas históricas. Lucas me puxou para um bar depois da aula. Cara, você precisa falar sobre isso. Eu tomei um gole de cerveja. Não tem nada para falar. Mentira. Você está se destruindo por causa de uma mulher que você mal conhece. Eu conheço ela. Você conhece o que ela quis te mostrar, mas você não conhece a vida dela de verdade, o casamento dela, os problemas dela, e você definitivamente não conhece o que ela realmente quer. Ele tinha razão, mas isso não mudava nada. Esquece ela, mano, Lucas disse, antes que isso te destrua. Voltei para casa um pouco alterado pelo álcool. Passei pelo apartamento 82. A casa estava às escuras. Encostei a mão no corrimão gelado. Respirei fundo. E confesse em voz baixa para ninguém. Eu nunca me senti tão perto e tão longe de alguém ao mesmo tempo. Os dias seguintes foram arrastados. Eu tentava fazer o mínimo. Trabalhar,
comer, dormir, mas tudo parecia sem sentido. Até que uma tarde, ao descer para buscar uma encomenda, Dona Célia me parou. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está bem? Está com uma cara diferente. Estou bem. Ela não acreditou. A vizinha do 82 também anda estranha. Mais tempo em casa, menos na loja. Às vezes eu escuto vozes, como se estivesse tendo discussão. Meu estômago revirou. Discussão? Nada alto, só tenso. Você sabe como é. Parede fina. Som viaja. Eu assenti. Subi de volta para a kitnet com o coração apertado. Mais tarde vi um envelope fino no chão do corredor, endereçado a Helena, caído perto da porta dela. Peguei. Bati na porta. Ninguém atendeu. Deixei o envelope no capacho. À noite, quando saí de novo, o envelope não estava mais lá, mas a luz da varanda continuava apagada. 2 dias se passaram. Voltei do trabalho à tarde e encontrei a porta do 82 encostada. Não totalmente fechada. Isso era incomum. Bati na porta. Helena? Nada. Empurrei um pouco. A sala estava arrumada, mas havia caixas de papelão abertas, como se alguém estivesse reorganizando, ou preparando uma mudança. Não entrei. Respeitei a linha invisível, mas a cena me perturbou. Mais tarde, encontrei Marina no hall. Você ouviu a discussão? Ela perguntou casual demais. Que discussão? No 82, uns dias atrás. O marido dela estava lá. Dava para ouvir vozes alteradas. Depois ele saiu batendo a porta. E desde então, ela meio que sumiu. Meu estômago embrulhou. Você tem certeza? Marina deu de ombros. Parede fina. Som viaja. Você sabe como é. Ela se afastou. Eu fiquei ali, com um peso no peito. Naquela noite, antes de dormir, abri a janela. Vi uma luz fraca acesa no interior do apartamento de Helena, mas não na varanda. Fechei a cortina. E tentei dormir. Sem sucesso. No começo da semana seguinte, voltei de uma aula noturna. Quando cheguei no corredor, vi algo inesperado. Um lenço de seda dobrado com cuidado no capacho da minha porta. Peguei. O perfume de jasmim estava impregnado no tecido. Havia um bilhete pequeno, escrito à mão. Letra elegante. Você foi a primeira pessoa a me ouvir em 5 anos. Obrigada. Meu coração disparou. Entrei na kitnet. Segurei o lenço com as mãos tremendo. Passei a noite inteira acordado, lembrando de cada cena. A garrafa de vinho, o blackout, o toque no corrimão. Guardei o lenço dentro de um livro de história na prateleira, como se fosse uma prova física de que tudo aquilo realmente aconteceu. No dia seguinte, desci para o trabalho e vi Helena entrando no prédio, falando ao celular. Reparei num detalhe. A aliança estava ausente. Ela encerrou a ligação, me viu, parou. A gente ficou ali, parados, nos encarando. Oi, eu disse. Oi. Silêncio. Como você está? Bem. E você? Pensei muito em você. Ela olhou para o chão. Eu sei, eu também. Mas ela não disse mais nada. Apenas seguiu para o elevador. Eu fiquei ali, com o coração apertado. À noite, a luz da varanda dela acendeu. Pela primeira vez em muito tempo. Na noite seguinte, encontrei Helena no elevador. Sozinha. Ela estava segurando apenas uma chave e uma sacola pequena. Oi, eu disse. Oi, a gente entrou juntos. Silêncio. Como você está? Ela perguntou baixo. Bem. E você? Melhor. Eu acho. Ela não usava aliança. Eu reparei. Você recebeu o lenço? Ela perguntou sem me olhar. Recebi. Era uma forma de dizer obrigada por tudo. Você não precisa agradecer. Preciso. Você me ouviu. De verdade. Ninguém faz isso há muito tempo. O elevador parou no 8º andar. A gente saiu. Quando ela passou por mim, os dedos dela roçaram levemente na barra da minha mochila. Um gesto mínimo, mas carregado de intenção. Ela caminhou até o 82. Colocou a chave na porta. Entrou.
mas deixou a luz da varanda acesa. Eu fiquei ali, no corredor, com o coração disparado. Nos 2 dias seguintes, a relação mudou de novo. Pequenos cumprimentos, olhares mais longos. Nada que o condomínio pudesse apontar como irregular. Mas algo havia mudado. Dona Célia observava tudo com o olhar de quem enxerga mais do que fala. Marina lançava comentários aparentemente inocentes. Vizinhança unida é tudo de bom, né? Eu apenas sorria. Uma noite, Helena esqueceu a chave do lado de fora da porta. Eu vi quando saí para levar o lixo. Bati na porta. Ela abriu. Surpresa. Você esqueceu a chave? Eu disse, entregando. Ah, obrigada. Eu estava distraída. Ela segurou a chave, mas não fechou a porta. Você quer entrar? Eu hesitei. Você tem certeza? Não, mas entra mesmo assim. Eu entrei. Dessa vez, o apartamento estava diferente. Havia menos coisas. Algumas fotos tinham sido removidas. Alguns móveis reorganizados. Você está mudando? Eu perguntei. Não, só deixando respirar. Ela me ofereceu café. A gente sentou na mesa de jantar. Sobre o lenço, ela começou. Você não precisa explicar. Preciso, porque eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. O que você quis dizer? Ela olhou para mim. Que você mudou alguma coisa em mim, sem nem tentar, só por me ouvir, só por me ver. Silêncio. E agora? Eu perguntei. Agora, eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu quero. Eu só sei que, quando eu vejo você, eu me sinto menos sozinha. E o Eduardo? Ela riu. Sem humor. Eduardo está em outro lugar. Sempre esteve. A gente está conversando sobre o que vem depois. Mas é complicado. Loja, negócios, reputação. E o que você quer? Eu quero respirar. Pela primeira vez em anos. Ela se levantou. Foi até a janela. Eu a segui. A gente ficou ali, lado a lado, olhando para a cidade lá embaixo. Eu não sei se você está separada, em processo de separação, ou só tentando respirar, eu disse. E isso não diminui o peso do que eu sinto? Ela me olhou. O que você sente? Que eu gostaria de poder te tocar. De verdade, sem câmeras, sem medo, sem culpa. Ela respirou fundo. Eu também. Mas ela não se aproximou. E eu também não. A gente ficou ali, separados por alguns centímetros, mas unidos por tudo o que não era dito. Algumas semanas depois, quando a vida parecia ter encontrado um novo ritmo estranho, eu cheguei tarde de uma aula. Subi as escadas ao invés de pegar o elevador. No caminho, ouvi o som familiar do portão da garagem, o eco de saltos em algum andar, o clique de portas. Quando cheguei ao corredor, vi a luz da varanda de Helena acesa, a cortina entreaberta, mas nenhuma silhueta visível. Entrei em casa. Coloquei água para o café. Senti o cheiro de jasmim vindo suavemente do corredor. Talvez de uma passagem recente dela. Sentei na cama. Olhei pela janela para a varanda iluminada. Pensei em tudo. No que quase aconteceu. No que realmente aconteceu. No fato de que um bilhete e um lenço podem pesar mais que uma noite inteira de cama compartilhada. Pensei na frase dela. 5 anos sem tocar em um homem. E na minha própria solidão. Diferente, mas igualmente pesada. Pensei em todas as vezes que a gente quase se tocou. E em todas as vezes que recuamos. Por medo, por respeito, por não saber o que viria depois. A luz da varanda continuava acesa. E toda vez que ela acendia, eu me perguntava se era só a casa iluminando a noite. Ou se era o coração de alguém, pela primeira vez em anos, pedindo para ser tocado. Eu não tinha resposta. Talvez nunca tivesse. Mas isso não importava mais. Porque no final, o que ficou não foi o toque. Foi a promessa dele. A possibilidade. O quase. E de alguma forma estranha e dolorosa, isso era suficiente. Por enquanto.
Feiern.